Paz do Senhor Jesus, querido irmão e irmã, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Eu sou o pregador Manassés e hoje quero trazer para você um estudo bíblico sobre o profeta Ageu. Tá? Afinal, quem foi o profeta Ageu? Bom, para começar, o nome Ageu significa alegria, regozijo, festivo. Tá? É um nome que faz referência às festas israelitas. É possível que Ageu tenha recebido esse nome porque nasceu no período de uma das festas de Israel, ok? Ageu ele é um ministério pós-exílio, ou seja, o seu ministério começa depois que o povo volta do cativeiro babilônico, tá? E o ministério do profeta Ageu é um dos mais rápidos. Ele profetizou durante apenas alguns meses. E você mesmo pode fazer essa conta no livro de Ageu. Veja Ageu capítulo 1, verso 1, o verso 15 e o capítulo 2, verso 1, 10 e 18. Agora, um outro destaque da pessoa do profeta Ageu é que ele é um profeta que é aceito, né, pelos três poderes da época. Ou seja, a autoridade política era a favor de Ageu, no caso Zorobabel. A autoridade religiosa estava também a favor de Ageu, ou seja, acreditava, reconhecia o profeta, e o povo também reconhecia o profeta Ageu. Veja, por exemplo, Ageu capítulo 1, versos 13 e 14. E isso só é possível porque esses três poderes estavam abatidos e muito humildes, porque tinham acabado de voltar do cativeiro babilônico. Você vai perceber que antes do cativeiro, os profetas que Deus mandou foram muito mal recebidos. Bom, esse cativeiro ele acontece, né, durante 70 anos em que o povo é enviado para a Babilônia, e eles voltam no ano 538 a.C. Tá? E eles voltam sob a liderança de Zorobabel. Quando o povo volta, todo mundo fica muito animado para construir ou reconstruir a sua própria casa. E essa animação para cada um levantar a sua casa faz com que o templo, a casa de Deus, o antigo templo de Salomão, que foi totalmente destruído por Nabucodonosor, continue parado, continue em ruínas. E é por causa disso que Deus levanta o profeta Ageu. E esse é o ministério dele: exortar o povo a construir o templo ou reconstruir o templo de Jerusalém. Tá? Ele é levantado por Deus para animar esse povo a reconstruir o templo. Veja Ageu capítulo 1, verso 8. Quando o povo vai reconstruir o templo, os idosos começam a chorar de tristeza. Quem são esses idosos? São aqueles que viram antigamente o templo de Salomão, como ele era grande, lindo e maravilhoso. E quando eles olham esse novo templo que está sendo reconstruído, eles choram. Porque o templo de Salomão ele era todo feito em ouro. E esse novo templo agora é menor e é feito apenas com madeira e pedras. Então compare dois textos, Esdras, capítulo 3, verso 12, e Ageu, capítulo 2, verso 3. Então, o profeta Ageu, ele anima os idosos também e faz uma promessa notável, uma promessa maravilhosa, e que aos olhos humanos é algo impossível, porque ele diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Como assim vai ser maior? Se a primeira casa de Salomão era feita toda de ouro, o templo de Salomão era uma coisa suntuosa demais. E aí o profeta Ageu chega e está dizendo: a glória dessa casa de madeira vai ser maior? Então veja que as promessas de Deus aos olhos humanos, elas são sempre impossíveis, né? É por isso que somente Deus pode prometer tais coisas. E ele ainda diz mais: neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, o que acontece aqui? A primeira casa, que era toda feita em ouro, né, o Templo de Salomão, é uma figura, um tipo, uma sombra da glória de Deus na eternidade.
tá? Antes de ser revelado ao mundo. Então veja, por exemplo, sobre esse assunto, Evangelho de João, capítulo 17, versos 4 e 5. Agora, a segunda casa, nos dias do profeta Ageu, que começou a ser reconstruída, era feita de madeira e pedras. E isso é também uma figura de Deus, da glória de Deus, mas não aquela glória na eternidade. Essa casa de madeira e pedras é figura da glória de Deus que foi revelada ao mundo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Veja Filipenses 2:7. A madeira, ela fala da humanidade de Cristo. Ele foi 100% homem, tá? Porque você sabe muito bem que Deus não morre. Deus não pode morrer, é impossível, ok? Agora, Jesus Cristo, homem, ele pode morrer e de fato morreu por nós. Glórias a Deus por isso. Agora, a pedra, ela fala da eternidade de Cristo, porque pedra é símbolo de eternidade, de coisas que duram para sempre, né? Pedra, rocha. E essa pedra fala da eternidade de Cristo nas suas duas naturezas. 100% homem, 100% Deus. Por que as duas naturezas de Jesus são eternas? Ora, é muito simples. Ele continua sendo Deus eternamente, mas agora que ele se tornou homem, ele vai continuar sendo homem eternamente. Não 100% homem, mas entenda uma coisa. Por exemplo, o corpo humano, com o qual Jesus nasceu aqui na terra, aquele mesmo corpo que saiu do ventre de Maria quando era virgem, esse corpo que ressuscitou subiu aos céus, foi glorificado e está no trono celestial. Aleluia! Ou seja, ele vive e reina até hoje e reinará para todo sempre. Jesus é a glória de Deus. E toda a terra está cheia da sua glória. E é esta glória que entra na segunda casa, embora os anciãos chorando não o reconheçam. Porque esses anciãos que começam a chorar são também uma figura dos fariseus, saduceus, sacerdotes, escribas, entre outras pessoas que não deram créditos ao Senhor Jesus como quando ele chegou. Do mesmo jeito que quando esse novo templo de Ageu, começa a ser reconstruído, que também é chamado Templo de Zorobabel, porque Zorobabel era o líder nessa época. Então, quando esse novo templo começa a ser reconstruído de madeira e pedras, os fariseus não reconhecem o seu valor. Os anciãos, no caso, não reconheceram o seu valor, começaram a chorar, não reconheceram a sua importância, começaram a chorar. Do mesmo jeito que quando Jesus chega, muitos não reconhecem o seu valor. Já diz Isaías 53:1, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, a glória da segunda casa que o profeta Ageu profetiza, ela não entrou pelo Santo dos Santos, porque Jesus nunca acessou essa parte do templo de Zorobabel. Mas essa glória da segunda casa entrou pelo pátio, pela porta da frente, pelo átrio externo. Veja Mateus 24:1, Marcos 11:15, Lucas 2:27. E como os mais santos, os mais religiosos, ficavam no lugar santo, ou no Santo dos Santos, eles não puderam receber o Senhor Jesus de imediato. E é por isso que os primeiros a receber o Senhor Jesus foram os pobres, as viúvas, os publicanos e os pecadores. Porque a glória da segunda casa não desceu do céu direto para o Santo dos Santos, como acontecia na antiga aliança. Nessa nova aliança, a glória da segunda casa entra pela porta da frente. Glória a Deus. Então, que possamos ouvir a profecia de Ageu, quando ele diz para deixar as casas em segundo plano e dar prioridade ao templo do Senhor. Ele fala isso no capítulo 1, verso 4. Por que nós devemos ouvir essa profecia? Porque essa profecia, ela reflete o espírito de Davi, quando ele desejou que a casa de Deus fosse melhor do que a sua. E por causa desse desejo é que o templo de Salomão foi levantado. Então veja esse desejo de Davi em 2 Samuel, capítulo 7, versos 1 e 2.
Essa profecia de Ageu, que diz: deixe a sua casa em segundo plano, coloque a prioridade na casa de Deus, ela também reflete o ensinamento de Cristo em Mateus 6,33, quando ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Esse foi um rápido estudo bíblico sobre o profeta Ageu, tá bom? Se você gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha nas redes sociais, tá bom? Eu fico por aqui, um abraço, que Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus.